Mas hoje, para finalizar essa série, antes de entrar na mensagem, eu gostaria de relembrar o que nós pregamos aqui nos 3 últimos domingos. E o primeiro domingo nós falamos sobre a dimensão do Espírito e a importância do novo nascimento. Nós falamos sobre Nicodemos, nós falamos sobre Pedro, nós falamos sobre Paulo, nós falamos tudo o que aconteceu lá na igreja primitiva, como Jesus ensinou sobre o novo nascimento. E algo que nós dizemos aqui foi que seguir a Jesus é só o começo, mas é o poder do Espírito Santo quem nos transforma em novas criaturas. Seguir a Jesus é só o começo, mas é o poder do Espírito Santo quem nos transforma em novas criaturas. Na segunda mensagem nós falamos sobre o poder da visão espiritual. Nós vimos como Abraão, o pai da fé, ele enxergou sua descendência antes mesmo de que ele tivesse o seu primeiro filho. Deus o chama para fora e mostra para ele, para fora de sua tenda, e mostra para ele quão incontáveis estrelas tinham no céu, e assim seria a sua descendência. E algo que nós pregamos aqui foi que ver além do visível, discernir o invisível e viver o impossível. Ou seja, 3 etapas que nós precisamos seguir. E se você perdeu essa mensagem, eu recomendo você ir lá nos nossos canais digitais e acompanhar essa mensagem, porque foi muito profunda. Às vezes você se sente preso, paralisado, e isso eu tenho certeza, uma mensagem como essa pode trazer um romper na sua vida, sabe? E na semana passada o pastor Tiago esteve pregando aqui, uma mensagem poderosa, muito forte, que ele disse sobre o poder das nossas declarações, e algo que falou ao coração de todos nós foi que as suas palavras te colocam em uma posição de governo ou de escravo. Ou seja, aquilo que declaramos irá trazer o destino para nossas vidas. Aquilo que sai da nossa boca, é como nós dizemos na nossa declaração de fé, é o próximo passo que nós iremos pisar. Então o pastor Tiago pregou sobre isso e nos ensinou algo muito poderoso sobre essa mensagem, quando ele disse justamente isso: suas palavras te colocam em uma posição de governo ou de escravo. Tanto é que ele repete várias vezes durante a ministração, justamente para que você grave isso no seu coração e de uma vez por todas você entenda isso. Amém? E nessa semana, hoje nós iremos finalizar essa série. E para finalizar essa série, eu estava pensando em algo enquanto preparava a mensagem. E pensei sobre uma conversa que tive com um amigo há uns anos atrás. E é uma conversa bastante dura. Talvez muitos de vocês se identifiquem com o que eu vou dizer aqui. Sabe, embora essa pessoa fosse um cristão, é um cristão até hoje, há muito tempo, ele era cristão, é cristão há muitos anos, assim como a gente, ele estava se sentindo afligido e cansado. Segundo as próprias palavras dele, ele me disse: Rudy, eu estou cansado de orar, estou cansado de frequentar a igreja, estou cansado de obedecer a Deus e a minha vida continuar um caos. Estou cansado de tudo isso, tenho problema no meu casamento, estou desgastado, estou muito desgastado, ando irritado, sou grosseiro com a minha esposa, o que eu quero fazer eu não faço, e aquilo que eu não quero fazer eu estou fazendo, como o apóstolo Paulo disse. Sabe, muitas vezes me sinto como se eu estivesse com as minhas finanças, pegando meu dinheiro e colocando dentro de um saco furado. E da mesma forma que o dinheiro entra, ele vai embora. Sabe, o dinheiro nunca dá, no final do dia, no final do mês, sempre tenho problema com isso. E por mais que eu ganhe mais recursos, minhas comissões sejam muito maiores, muito melhores, por mais que isso aconteça, eu ainda continuo preso em dívidas. Sabe, e ele continuou dizendo, por fim, eu não tenho mais sonhos. Meus sonhos foram embora. Todas as vezes
que eu tenho uma ótima expectativa, parece que vem uma avalanche e me derruba de uma vez por todas. Sabe, eu estava lembrando sobre isso, uma história verídica. A pessoa às vezes chega a gente e fala tudo isso, esperando receber algo de Deus. E enquanto pensava sobre isso, eu falei, vou preparar algo, trazer algo para a igreja, nessa linha, para que a gente possa compartilhar junto, porque tenho certeza que muitos vivem uma história parecida como essa. Sabe, o que acontece é que depois de meditar sobre essa história que eu acabei de contar para vocês, eu me perguntei como isso é possível. Alguém viver em um reino de Deus, a igreja, e não desfrutar dos benefícios desse reino. Não acessar a quarta dimensão que nós estamos pregando aqui. E algo que o Espírito Santo nos disse foi: dizer que você está no reino não te faz viver no reino. E eu quero que você grave isso no seu coração. Dizer que você está no reino não te faz viver no reino. Como assim, pastor? Eu vou te explicar nos próximos minutos. Sabe, em um reino sempre existe uma cultura. Existem mandamentos a serem cumpridos, princípios que guiam a cultura, e isso os faz embaixadores, representantes desse reino. Ou seja, representantes daquele reino, daquele rei, e é nessa dimensão onde Deus se move. Quando nós se colocamos em uma posição de representante, de embaixador desse reino, nós não só fazemos parte, mas nós trazemos esse reino em qualquer ambiente que nós entramos. E sabe, sobre isso, eu quero já abrir um parênteses aqui. E eu quero encorajar você a ser igreja além dessas quatro paredes. Quero encorajar você a ser igreja além desse templo. Levar a palavra para aquele que precisa. Ou seja, você todo final de semana, durante o seu devocional, eu tenho certeza que Deus está falando algo com você. E é o seu compromisso em fazer isso. Compartilhar o evangelho da verdade. Compartilhar a palavra com aqueles que precisam. E eu quero fazer um desafio para você hoje. Semana que vem, nós iremos iniciar uma nova série de mensagens. E eu quero que você convide uma pessoa para estar aqui. Convide uma pessoa para estar aqui junto com você. Leve um cartão que está aí sobre a sua cadeira. Traga uma pessoa para ouvir uma palavra. A sua função é somente convidar. Quem vai fazer a obra é o Espírito Santo. Posso contar com vocês? Amém? Convide alguém para estar conosco. Vou voltar à história aqui. Sabe, mas o nosso desejo é que através dessa mensagem, de toda essa série de mensagens, você descubra os princípios inegociáveis desse reino, igual eu estava mencionando sobre a cultura, para que essa dimensão, que talvez, para você entrar nessa dimensão, que talvez seja um dos motivos que você não consegue romper na sua vida. Sabe, como nós dizemos aqui, primeiro é necessário nascer de novo. Depois que você nasce, o próprio Deus abre a sua visão espiritual. E a partir do momento que Ele abre a sua visão espiritual, você começa a declarar a vida que Ele gera dentro de você. E as suas palavras, conforme a autoridade que Ele te dá, geram vida. E através dessa vida você consegue viver aquilo que Ele tem de propósito para a sua vida. E por isso eu quero falar sobre o tema hoje, nascidos para prosperar. Pastor, o senhor vai pregar sobre teologia da prosperidade? Fique em paz, não vou falar sobre dinheiro. Prosperidade vai muito além do que dinheiro. Prosperidade vai além do que os recursos que você tem, que você pode comprar coisas. Prosperidade é alegria.
que dinheiro nenhum no mundo vai comprar na sua casa. Prosperidade é a paz de você deitar no seu travesseiro e dormir. Prosperidade é você estar em paz com seus irmãos. É ter uma família com quem você pode contar. Uma família espiritual com quem você pode caminhar todos os dias. Você vai entender isso. É muito além do que o dinheiro. É muito além do que o dinheiro. E a primeira verdade que nós temos que falar aqui é que Deus é bom. Repita comigo. Deus é bom. Muito bom. Mais forte. Deus é bom. Muito bom. Essa primeira verdade precisa estar enraizada dentro de nós. Sabe por quê? Porque Deus é bom o tempo todo Deus é bom. Sabe, mesmo que eu e você não esteja entendendo aquilo que está acontecendo à nossa volta, Deus continua sendo bom. Sabe, embora nós passamos por luto, embora nós passamos por situações adversas, nós sabemos que Deus continua sendo bom. Por mais que nós temos vitórias, por mais que nossa vida está indo bem, nós sabemos que Deus continua sendo bom. Sabe, a sua soberania, a soberania de Deus, ela não tem fim. A bondade dele também não. Então, independente daquilo que nós estamos passando, ele continua rei, ele continua no trono, ele continua reinando sobre a sua igreja e sobre o seu reino. E esse rei continua sendo bom para os seus filhos. Glória a Deus. Mas algo que é importante a gente ter na nossa mente é que se Deus é bom, o diabo não é tão bom assim. Na verdade, o diabo é mau. É isso que a palavra diz. O diabo é o pai da mentira. Muita gente acredita, preste atenção nisso, que quando vem uma enfermidade sobre ela, é o próprio Deus lançando essa enfermidade para que ela seja testada. Isso não é verdade. Quer outro exemplo? Às vezes a pessoa está passando por uma escassez financeira. Está passando por um aperto. O famoso, estou na prova, irmão. E ela acredita que é Deus testando o coração dela, provando ela. E muitas vezes não é. Na verdade, em 99% das vezes, não é Deus colocando você na prova. São dois motivos. Ou é o diabo vindo contra a sua vida, ou é você negligenciando um princípio desse reino que nós estamos pregando. Nós iremos falar sobre isso. Sabe? Muita gente começa a ter isso no seu interior, na sua mente, e quando começa a produzir isso, entendendo, colocando a culpa em Deus pelas situações que existem no mundo, e nós vemos, hoje em dia, tantas coisas acontecendo. Essa semana tivemos alguns acontecimentos. E o que acontece? Deus continua sendo bom mesmo diante dessas circunstâncias. Deus continua sendo bom. A sua soberania, ela não tem fim. Sabe por quê? João 10:10 diz assim, ó: o diabo, o ladrão, vem apenas para roubar, matar e destruir. Ou seja, o próprio diabo, Jesus está dizendo que essa é a função dele. Mas a função de Jesus, a vida de Jesus é: eu vim para que vocês tenham vida, e vida com abundância, tenham com plenamente. Essa é a promessa. Veja que não é algo que Jesus está falando, que pode ser que aconteça. Não, Ele está afirmando que Ele veio para que eu e você tenhamos vida, e a tenhamos plenamente. Quem está comigo? Amém? Glória a Deus. Sabe qual que é uma das melhores formas de aprisionar alguém? É fazê-la acreditar que ela está livre, enquanto na verdade ela está presa. Sabe qual que é a primeira mentira que Satanás muitas vezes conta para nós? Para muitos, na verdade, convence as pessoas que ele mesmo não existe. Como assim, pastor?
Que neurose é essa? Que é isso? Sim. Muita gente não acredita que Deus existe, não acredita. E também não acredita que o diabo existe. E estando nessa condição, pasme, o diabo está celebrando, porque é tudo que ele quer que você entenda. Você quer que você acredite que ele não existe. Por quê? Tudo que acontece na sua vida, você vai falar que é culpa do acaso, do destino, tinha que acontecer e tudo mais. Mas é uma mentira de Satanás. E a segunda mentira, aqui vai um pouquinho do ai 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 para os crentes, para os cristãos. Ele enfatiza que é ele quem está fazendo, usando a boca de muitos cristãos, dizendo: o diabo está furioso, o diabo está se levantando contra a minha família, o diabo está fazendo isso contra a minha casa, o diabo se levantou no meu emprego, o diabo fez isso, o diabo fez aquilo. Sabe o que você está dizendo? Está dando toda a honra e toda a glória a Satanás. Pastor, como isso? Sim. O que ele mais quer é que você fique repetindo que ele está fazendo algo. E assim ele é glorificado através da sua língua, sem você nem mesmo imaginar que você está fazendo. Estão entendendo a mensagem? Cuidado com aquilo que você fala. O pastor Tiago ensinou isso aqui semana passada e eu quero reforçar isso. As suas palavras irão te colocar numa posição de governo ou numa posição de escravo. As suas palavras, as suas declarações. Sabe, Lúcifer teve um problema sério com o ego, e nós ensinamos isso aqui alguns domingos atrás, ensinando sobre Ezequiel 34. Isaías também vai mencionar sobre isso. Lúcifer teve esse problema com o ego e o orgulho. Então uma das coisas que ele mais ama, sabe o que é? É que você fique repetindo aquilo que ele está fazendo. Repetindo aquilo que ele está fazendo no meio da sua casa, muitas vezes. O diabo está furioso. Meu irmão, que dia que ele esteve bonzinho? Qual foi a última vez que você viu ele vestido de anjinho, bonzinho, vindo em favor de você? Isso nunca existiu e nunca vai existir. Sabe por quê? Porque eu e você tomamos a posição dele de adorador do Criador. Eu e você tomamos a posição dele de adorador àquele que vive e reina para todo sempre e é o Senhor de todo esse reino. O Senhor Jesus. Não espere que ele vá ficar bonzinho com você. Sabe qual é o mito de muita gente? Sabe, eu vou ficar quietinho aqui, não vou servir a Deus não, só frequentar, estar aqui na igreja de vez em quando, um domingo eu vou, outro eu não vou, pelo menos eu não ativo esse mundo espiritual para que o diabo não venha contra a minha vida. Sabe que é ele tentando te enganar mais uma vez. Ele é o pai da mentira. Você sabe por quê? Porque se você se levantar como um guerreiro, como uma pessoa que se posiciona, você será uma ameaça para ele e para o seu reino, e uma dádiva para o reino de Deus. É dessa forma que ele vai tentar te enganar e te ludibriar. Uma das maiores armas de Satanás é a mentira. Ele é o pai da mentira. A mentira é a linguagem de Satanás. Enganar é uma das suas especialidades. Por isso nós entendemos que quem causa todos os danos da humanidade não é o próprio Deus. É Satanás. Ele mesmo faz com suas próprias mãos. Senão a palavra não estaria dizendo que ele veio para matar, roubar e destruir. É ele. Mas eu tenho boas notícias para nós hoje. Quem nos cura, quem nos liberta, quem nos traz vida, quem nos traz uma nova esperança, é o próprio Jesus que eu e você servimos. Quem nos traz própria vida
É o próprio Jesus que nós servimos. E esse é o Senhor desse reino. Se você entender essa verdade, você começa a entrar nessa quarta dimensão que nós estamos pregando, sabe? E o rei que governa esse reino é bom, e todos que pertencem a esse reino são alvos da bondade desse rei. Eu não sei se você entendeu essa mensagem, mas se eu fosse você, eu já daria um brado de júbilo a Jesus aí, porque eu disse que o rei que governa esse reino é bom, e todos que pertencem a esse reino são alvos da bondade desse rei. Aleluia! Quero falar um pouquinho sobre reino com vocês. Estudando sobre reinos, quando um rei bom assumia no passado um reino, ele chegava e a primeira coisa que ele fazia era cravar a bandeira daquele reino naquele lugar para demarcar território, pastor Eliel. Ele demarcava o lugar para que todos soubessem que aquele lugar foi conquistado por ele. E a partir do momento que foi conquistado, implanta-se o que? A cultura daquele reino. E o que é uma cultura? A cultura é a forma como aquele rei e todos os seus súditos resolvem as coisas com uma linguagem específica, com algo específico. Então, se o rei era bom, cada território, cada vilarejo, não importava onde era, todo o seu território tinha abundância. Se o rei era bom, todo o território governado por ele tinha abundância. O rei fazia questão que todos soubessem que aquele lugar o representava. Eu quero trazer um exemplo para nós aqui. Quantos têm filhos aqui? Amém. Seu filho, muitas vezes, provavelmente, durante a sua infância, ele pegou uma roupa velha, rasgada, suja, amarrotada, colocou e tentou sair para fora de casa. Qual que era a sua resposta para ele? Volta para trás, menino, vem cá, não sai com essa roupa não, vai me fazer passar vergonha. Você está entendendo que não tem a ver com recurso, não tem nada a ver com recurso, tem a ver com identidade. A criança, se o seu filho sai amarrotado, sai sujo de casa, literalmente ele está te representando de uma forma que você não quer que ele represente. Você não quer que você seja representado dessa forma. Por quê? Porque o seu filho representa quem você é. O seu filho representa quem você é. O problema, e aqui vai apertar um pouquinho para nós que somos crentes. O problema é que queremos ter os benefícios do Pai, o rei desse reino, sem viver de acordo com os princípios da dimensão onde o Pai se move. O problema é que nós não vivemos a prosperidade que o Senhor tem para nós. É por conta disso. Nós queremos viver como o filho pródigo, longe da casa do Pai, e viver em abundância ainda assim. Sabe, isso é uma ilusão que Satanás planta na nossa mente e permanece até que nós descobrimos que só existe frustração e escassez longe da casa do Pai. Até que nós caímos em si, assim como o filho pródigo. Ou seja, a casa do Pai é o ambiente do Pai, é o habitat do Pai, é o lugar natural onde o Pai se move. E se nós aprendermos a se mover nessa dimensão onde o Pai está, automaticamente nós começamos a representar aquilo que o Pai é. Quem está entendendo? Automaticamente nós representamos essa cultura, nós representamos o Pai. Agora percebam a verdade sobre o filho pródigo.
Ele só voltou a vestir a melhor roupa e ter acesso à abundância novamente do Pai, quando ele volta arrependido e se submete aos princípios do habitat do Pai, onde o Pai vive. Sabe qual é a verdade sobre tudo isso? Nós nunca viveremos a abundância do Pai longe da dimensão dele. E olha o que eu aprendo: arrependimento. Olhando a história do filho pródigo, arrependimento e submissão aos princípios do Pai te dá acesso aos recursos do Pai. Arrependimento e submissão aos princípios do Pai te dá acesso aos recursos dele. Mas talvez você esteja dizendo como aquele meu amigo que eu comecei contando a história para vocês. Mas eu estou na casa do Pai, e por que eu estou vivendo em escassez? Estou frustrado, estou fazendo tantas coisas, estou até servindo a Deus, sendo voluntário em um lugar, em um ministério, e parece que tudo está travado. Segura essa verdade aí. Você está pronto? Perceba que a história do filho pródigo também tinha um irmão mais velho, que ficou junto com o pai. Porém, ele não acessava os recursos do Pai por conta da sua mentalidade, por conta daquilo que ele tinha na sua mente. O pai disse: meu filho, para o filho mais velho, você sempre esteve comigo, e tudo sempre foi seu, você não desfrutou por causa da sua mentalidade de escravo. E olha o que Lucas capítulo 15, versículo 28 ao 31 diz. Eu amo esse capítulo de Lucas. É o capítulo do perdido, que nos representa. Um dia estávamos longe da presença do Pai, e hoje nós estamos perto. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele. Mas ele respondeu ao seu pai: olha, todos esses anos tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço, e nunca desobedeci as tuas ordens, mas tu nunca me deste nenhum cabrito para festejar com os meus amigos. Mas quando volta esse outro teu filho, que esbanjou todos os seus bens, com prostitutas, matas um novilho gordo para ele. Olha a resposta do pai. Disse o pai: meu filho, você sempre está comigo, e tudo o que eu tenho é teu. Veja se não é o reflexo da história de muitas pessoas aqui. De muitas pessoas na nossa sociedade. Dizem que servem a Cristo, mas em nenhum momento representam o reino de Cristo. Veja se não é essa a verdade. Mas a verdade que Deus tem para nós hoje é: Deus é bom o tempo todo. Ele continua sendo bom. Eu quero declarar uma verdade sobre essa igreja, e se eu fosse você, eu levantava a sua mão aí agora. Que no nome de Jesus, todo o espírito de irmão mais velho, do irmão que não saiu da casa do pai, mas tem a mentalidade de escravo, seja quebrado sobre o seu povo hoje, Jesus. Eu declaro que o teu povo será livre para desfrutar aquilo que o Senhor tem para eles, livre para desfrutar e avançar no seu reino, no nome de Jesus. No nome de Jesus. Essa é a verdade que Deus tem para você. Essa é a verdade. E o segundo ponto dessa mensagem é: destinados a prosperar. Quando Deus faz o primeiro ser humano, Adão e Eva, sabe qual foi a ordem de Deus? Frutifiquem e multipliquem. Gênesis capítulo 1, versículo 27 e 28 diz assim: criou Deus a sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher o criou. Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todos os animais que se movem pela terra.
Agora perceba esse ambiente que nós estamos. Deus está criando todas as coisas através da sua ruá, da sua palavra. Haja porção seca e houve porção seca. Haja seres vivos, houve ser vivo. Perceba que quando ele liberava uma palavra, aquele som saía carregado de poder sobrenatural criativo. Aquele poder era liberado com uma única missão: trazer à existência aquilo que Deus estava falando, aquilo que o rei estava falando. Aquele som emitido já tinha todos os recursos necessários para produzir vida e vida com abundância. Mas aí chega o momento de criar o homem. E é nesse momento que Deus desce à terra. E Ele faz um boneco com as suas próprias mãos. Eu amo esse vídeo representa muito sobre isso. Eu imagino exatamente dessa forma, o cuidado deste rei em fazer detalhe por detalhe. Agora eu te faço uma pergunta. Será que ele pensou em tudo ou não? Os seus olhos do jeito que eles são, a sua boca, os seus ouvidos, suas mãos, os seus dedos. É ele. Por ele, sempre foi ele, sempre foi ele. E ele diz para Adão e Eva: Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se. No pensamento hebraico, abençoar aqui que Deus estava dizendo, não era apenas o ato de falar palavras agradáveis e simplesmente proferir isso. Não! Toda palavra que Deus estava lançando tem o potencial de invocar realidades, mudar destinos e moldar histórias. Era isso que Deus estava fazendo com Adão. E sabe o que acontece? Ele continua declarando palavras sobre a nossa vida. Ele continua declarando aquilo que é verdade sobre mim e sobre você. Deus não está preso a um passado e nem simplesmente esperando nós no futuro. Deus está aqui no presente hoje para que eu e você possamos desfrutar a vida que Ele mesmo tem para nós. Sabe, estamos falando de um Deus eterno que Ele não muda, Ele não tem sombra de variação. Deus não muda. Repita comigo. Deus não muda. Mais forte, Deus não muda. Muito bom. Sabe, se Deus não muda, qual que é a primeira coisa que eu penso? Se Deus disse, sejam férteis, Deus não disse, quando der, se for, se der certo, sejam férteis, tá? Viu, pastor Cid? Se der tudo certo, você vai ser fértil, cara. Você vai prosperar nos seus negócios. Mas, tenta lá. Deus não falou isso para nós. Deus diz para nós: sejam férteis. É uma palavra de autoridade. O que é ser fértil no hebraico? É a palavra pará. Sejam proveitosos, lucrativos, férteis, fecundos, produtivos, prósperos, ser útil, avançar, conquistar, reinar com esse rei. É isso que Deus está falando para você hoje. Mas perceba, esse foi o primeiro mandamento que Deus disse, para eles serem férteis, ser frutíferos. Deus disse isso a Adão e Eva, mas Ele também disse aos animais, à terra, às árvores. E olha o que Ele disse, que para eles serem férteis, eles tinham que somente obedecer. Sabe um detalhe? Os pássaros e as árvores continuam debaixo dessa palavra. Qual foi o dia que você viu um pássaro se esforçando para cantar? Qual foi o dia que você viu um pássaro se esforçando para plantar alguma coisa para colher daqui a um tempo?
Qual foi o dia? Qual foi o dia? Nunca. Sabe por quê? Eles só estão seguindo uma palavra que o Criador deu a eles. Sejam férteis e cresçam, multipliquem-se. E se Deus não muda, onde está o problema? Quem mudou? Deus disse a eles naquele jardim que havia dado toda a planta que dava fruto e que tinha semente. Em outras palavras, Deus estava dizendo: coma desse fruto e usem a semente para frutificar e multiplicar. Ele estava dizendo: desfrute do que eu te dei, mas uma parte do que eu te dei, façam as sementes trabalharem para vocês. Sabe o que Deus estava dizendo? Comecem a semear. Por quê? Porque nós somos racionais. Nós temos inteligência. Nós temos algo a mais do que os animais. Nós temos a nossa alma, nosso espírito, que Deus nos fez criativo. Então é a nossa função o quê? Seguir esse princípio da multiplicação. Vocês estão entendendo o que Deus está falando? E o que foi que Deus colocou em suas mãos hoje? Talvez você esteja até pensando: pastor, é uma semente tão pequenininha. Uma semente que não tem, parece que não tem nem significado. Mas sabe o que eu quero dizer para você? Quero fazer uma declaração poderosa sobre a sua vida. Essa semente que Deus plantou e deu na sua mão tem o poder de se multiplicar e fazer com que você cresça, multiplique e seja fértil para o reino dele. É a partir dessa semente que Deus vai fazer algo. Não espere um anjo descer do céu e falar para você assim: ei, plante a semente, regue ela, cuide dela com amor. Deus não vai fazer isso. A sua função é pegar essa semente em fé e colocar em um solo fértil, cuidar dela, e aí sim a palavra se cumpre na sua vida. Aí sim a palavra se cumpre na sua vida. Sabe, eu não sei o que vem na sua mente quando nós falamos sobre o jardim do Éden, mas o jardim do Éden era um lugar abençoado, frutífero. Tudo que tinha lá produzia espontaneamente. Deus havia colocado tudo ali já, o que era necessário para aquele povo, Adão e Eva e todos os animais serem férteis. Agora ouça uma verdade: Deus nunca vai te pedir para fazer algo que Ele mesmo não tenha garantido todos os recursos necessários para a realização daquilo que Ele mesmo te pediu. Jamais Deus vai te pedir para fazer algo que Ele mesmo não garantiu que você tenha capacidade de fazer. Quando Deus fala para te fazer, quando Deus te fala para fazer algo, Ele já proveu o que é necessário. Ele já proveu a semente, Ele já proveu o adubo, Ele já proveu a chuva, Ele já proveu todas as coisas para que você possa colher lá na frente e andar nessa dimensão onde Ele quer te colocar. É natural. Quando ele disse isso para Adão e Eva: sejam férteis e se multipliquem, ele já havia providenciado essa semente para se multiplicar. Pastor, mas por que isso não acontece comigo? Quando Deus fala: sejam férteis, multipliquem, governe, domine sobre os animais, não era apenas uma bênção que saiu da sua boca. Essa bênção, essa palavra, ela estava num imperativo no hebraico. Era uma ordem, não era opcional. Agora eu quero que você pare para pensar comigo. Quantos dirigem aqui? Praticamente todos. Sabe o que acontece? Para nós dirigirmos tem uma lei de trânsito, não tem? E eu tenho que seguir essa lei para que eu não tenha minha carteira cassada. Ok? E se eu escolho não seguir essa lei? Automaticamente causarei alguns problemas, e um deles, provavelmente perder a minha carteira, pastor Cid. Provavelmente é isso. Excesso de pontos. Certo? Sabe o que acontece? O porquê
que muitas vezes eu e você não rompemos na nossa vida espiritual? Porque minha vida e a sua vida está do jeito que está, porque até hoje nós escolhemos viver do mesmo jeito, do nosso jeito. Eu faço da minha forma aquilo que eu penso que é certo. E automaticamente eu acho que eu vou colher aquilo que Deus tem para a minha vida. Não é assim. Não é assim. Lembre-se que dentro de um reino tem uma cultura a ser zelada. Tem algo a ser zelado. Sabe, muitas vezes você escolhe mentir, você escolhe não obedecer o mandamento de Deus de não perdoar, não libera perdão para o seu irmão. Você escolhe não amar como deve. Você escolhe não ter um relacionamento com Deus através da oração. Você escolhe não ser dizimista, e aqui vale um ai ai ai, mas é uma verdade. Você é o único responsável por suas escolhas, meu irmão. Por mais que o pastor pregue aqui todos os finais de semana, você sinta o Espírito Santo aí, mas você ainda continua sendo os responsáveis pelas suas escolhas. Escolher não obedecer um mandamento de Deus é a sua escolha, e os resultados da sua escolha também são sua responsabilidade. E olha o que Jesus ilustra sobre isso em Lucas 19, capítulo 12, versículo 13. Ele disse assim, um homem de nobre nascimento foi para uma terra distante, para ser coroado rei e depois voltar. Então voltou, chamou 10 dos seus servos e lhes deu 10 minas. Disse ele, façam esse dinheiro render até a minha volta. Todos nós conhecemos essa parábola praticamente, mas a palavra está contando que um senhor deu uma mina para cada um, e um multiplicou por 10, outro por 5, só que teve sabe o que ele fez? Ele pegou a moeda, a mina, e guardou. Ele guardou. Sabe por que Jesus estava contando essa história? Simplesmente para dizer, o reino de Deus é semelhante a essa história. A dimensão do meu Pai é assim que funciona. Sabe por quê? Porque o servo havia falado algo quando ele vai se justificar para o seu senhor. Quando ele vai se justificar, por que ele não multiplicou? A palavra diz assim, eu acredito que aquele servo, naquele momento, ele disse, porque você, por medo de ser punido e não multiplicar, eu guardei a minha mina, eu guardei aquilo que o Senhor me deu. E acredito que aquele servo, se ele não tivesse falado aquilo que ele guardou por medo, talvez ele não seria condenado, porque o destino dele foi ser condenado. Você sabe por que eu acredito nisso? Porque o que nós estamos falando é o reflexo daquilo que nós acreditamos. A palavra que sai da nossa boca é reflexo daquilo que está na nossa mente, está impregnado no nosso coração. Jesus está contando aquela história simplesmente para dizer que o reino de Deus é assim. Não é exatamente assim que nós sentimos muitas vezes, com medo de fazer algo para Deus, com medo de fazer algo que Deus já mandou você fazer. Não é assim que nós sentimos? Tenho medo, pastor. Mas Deus já falou para você fazer. Não, mas eu tenho medo. Não vou não. Eu já vi, quero contar essa experiência para vocês. Já vi Deus entregar uma palavra de direcionamento para uma pessoa. Num dia, pastor Eliel viu isso. No outro dia a pessoa tomou um caminho totalmente diferente, irmão. E aí? A responsabilidade é de quem? De quem é a responsabilidade? Responsabilidade é de nós ouvirmos, entendermos e praticarmos aquilo que Jesus está nos dizendo. Outra coisa que o Senhor fala aqui nessa parábola é negociai até que eu venha. Sabe o que o Senhor está falando aqui? Avancem, prospere, floresça até que eu volte. E para cada pessoa que multiplicou a sua mina, sabe o que aquele rei fez? Ele deu uma cidade para cuidar e para dominar. Aquele que tinha multiplicado por 10, deu 10 cidades. De 5, 5 cidades. E o que guardou a sua mina? Sabe o que aconteceu? Foi lançado no fogo. Por quê? Porque o medo paralisou ele.
Qual é o medo da sua vida que está te paralisando? Quais são os sonhos que estão enterrados hoje? E você não tem mais esperança desses sonhos se realizarem na sua história. Porque você deixou se travar pelo medo. O medo de avançar. O medo de estar à frente. O medo de dar um passo de fé. Mas eu declaro sobre vocês hoje que o Senhor de Nazaré está aqui hoje. Jesus está aqui hoje. E se você lançar todas as coisas aos seus pés, Ele é capaz. Ele é capaz de quebrar todo o espírito de medo da sua vida. Ele é capaz. A sua capacidade de obedecer a Deus e florescer determinará a sua influência e o seu destino. Foi isso que aconteceu na parábola que nós estamos falando aqui. E o terceiro ponto dessa mensagem, para a gente finalizar, é acessando os recursos. 3 João tem um texto interessante. João escrevendo para Gaio, capítulo 1, versículo 2, diz assim: amado, jeito carinhoso de João falar, né, irmãos? Amado, querido, filhinhos, amado, acima de tudo, faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como também é próspera a sua alma. Veja que prosperidade não tem nada a ver com dinheiro. Prosperidade vai muito além de recursos. Prosperidade vem da alma. Esse texto em que lemos, essa palavra de ser bem-sucedido, próspero no grego, é euodô. Vamos repetir comigo? Euodô. Ah, ficou muito ruim. Euodô. Tá ficando bom. Mais uma vez. Euodô. Bom, essa igreja é muito sábia, né? Falando grego. Euodô significa seja bem-sucedido em todas as áreas da sua vida. Ou seja, prospere. Prospere. E Deus entrega uma palavra para você hoje. Que você vá bem em tudo. E que você vá bem nos seus negócios. Que você tenha excelentes resultados. Quando Deus está dizendo isso, através da sua palavra, através do apóstolo João, Deus está dizendo para ele, seus relacionamentos sejam saudáveis. Seu casamento seja saudável. Que você prospere, avance, conquiste, triunfe em todas as coisas. Que a sua saúde esteja em dia, esteja sempre em alto vigor. Esse é o desejo de Deus, não só lá no passado, é o desejo de Deus para mim e para você hoje. E essa é a novidade que eu tenho para você. Quando você anda nessa dimensão, você faz parte desse reino. E talvez você esteja se perguntando aí hoje, onde eu acesso esses recursos, pastor? Lembre-se que você ainda continua sendo filho. E como filho de um rei bom, que nós já vimos aqui, você tem acesso a todos esses recursos do Pai. Mas não seja como, na parábola nós tínhamos 2 filhos. Nós não podemos ser como o irmão do filho pródigo. Por quê? Senão a nossa mentalidade vai nos manter escravos daquilo que muitas vezes o Senhor já nos libertou. Por isso que eu fiz questão de fazer aquela declaração quando finalizamos a história. Às vezes Deus já até te libertou de algo e você fica lá ressuscitando o seu passado, trazendo ele para o seu presente. Essa não é a verdade que Deus tem para a sua vida. Mas como eu acesso o recurso dessa dimensão do reino? Lucas 17, 20, 21 diz assim: alguns fariseus perguntaram a Jesus quando ia chegar o reino de Deus. E ele respondeu: quando o reino de Deus chegar, não será uma coisa que se possa ver. Ninguém vai dizer, vejam, aqui está ali, porque o reino de Deus, onde está, gente? O reino de Deus está dentro de vocês. E se o reino está dentro de mim,
eu posso acessar todos os seus recursos desse reino. O texto de 3 João que nós lemos diz: acima de tudo, faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como também é próspera a sua alma. E sabe qual que é a verdade escondida nesse texto? Você só pode ser próspero e saudável se a sua alma primeiramente for saudável. Você só pode representar algo no externo se a sua alma, o seu interior estiver curado, estiver pronto, for próspera. Sua alma acessa a prosperidade e a saúde do reino antes de você experimentar em sua vida física na matéria. Primeiro você acessa com a sua alma, para depois você acessar no seu físico. E sabe como que você nutre a sua alma? Nascendo de novo, vendo o invisível, declarando a verdade sobre a sua vida. E aí sim, você está apto para prosperar. Primeiro você tem que nascer, novamente, da água e do Espírito. Depois, sua visão se abre. Depois, eu declaro a vida através das minhas palavras. E a partir daí eu começo a acessar onde o Senhor quer que eu acesse. Quer na minha vida material, quer na minha vida espiritual. Sabe qual é o termo original para a palavra alma aqui? É psique. De psicologia. Psique. Fonte das emoções, desejo, pensamento e mente. Sabe o que eu aprendo? É aqui que começa todas as coisas, para você começar a acessar os recursos desse reino. Mateus 6, 22, 23, Jesus deixa muito claro sobre isso. E ele não fala simplesmente da mente, ele fala dos olhos. Olha o que o texto diz: são os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se porém os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que há em ti sejam trevas, quão grandes trevas também serão. Da mesma forma, se você tiver luz sobre a sua vida, haverá abundância de luz. O que Jesus está dizendo é que com os olhos da sua mente, a sua capacidade de enxergar, de visualizar coisas ruins, o seu corpo, sua matéria física, experimentará o que você está enxergando. Se você enxergar o que é ruim, você vai experimentar aquilo. Se você enxergar aquilo que Deus tem para a sua vida, você vai viver naquilo. Com esses mesmos olhos da mente, você pode enxergar coisas boas e pode enxergar coisas ruins. E a minha pergunta para você hoje é: o que você está enxergando? O que você quer estar enxergando? Qual a sua perspectiva? Onde estão os seus olhos espirituais hoje? Na falta de provisão, na enfermidade, no casamento que não está indo bem. Mas eu te encorajo hoje, na autoridade do nome de Jesus, a olhar acima das enfermidades, a olhar acima da falta de provisão, a olhar acima daquilo que você está olhando e vendo no seu mundo físico, a olhar acima daquilo que você mesmo está enxergando para si. A palavra de Deus no Salmo 121 diz: olho para os montes, de onde me virá o socorro? Olho para os montes, de onde me virá o socorro? Onde você está colocando os seus olhos, meu irmão? Onde estão os seus olhos espirituais hoje? Pastor, tal, eu não tenho mais fé, eu não tenho mais esperança, eu não tenho mais nem direcionamento. Eu venho aqui, ouço uma palavra como essa, e estou desencorajado a prosseguir. Eu quero declarar sobre a sua vida que a partir de hoje uma nova história começa, na autoridade do nome de Jesus. Se eu fosse você, eu levantava a sua mão e falava, declarava aquilo que você está enxergando para a sua vida.
Comece a enxergar o futuro que Deus tem para você. Hoje é dia de uma nova visão espiritual. Hoje é dia de esticar a sua fé, olhar com os olhos espirituais e acessar tudo que o Pai tem para você. Se todos os dias você exercitar a sua mente, exercitar a sua fé, enxergar aquilo que Deus tem para a sua história, Ele, é o santo que nós estamos cantando aqui. É Ele que se encarrega de escrever a última página da sua história. É Ele que se encarrega de escrever aquilo que você nem mesmo nos seus melhores dias e nos seus melhores planos era capaz de escrever. Ele se encarrega de fazer. É Ele quem se encarrega. Feche seus olhos por um minuto.